Oi pessoal, então agora vamos dar uma olhada nas chamadas técnicas de interpolação. Como eu expliquei na outra aula, de mínimos quadrados, onde eu apresentei os problemas das técnicas para descrever dados, nas técnicas de interpolação a gente não parte da premissa de conhecer a função que descreve os dados. A gente assume que essa função é desconhecida, ou é muito complexa, ou enfim, não é interessante para mim naquele momento, etc. E eu vou assumir uma função para descrever os dados. A minha função que vai descrever os dados, ela tem uma característica fundamental, que é diferente de quando eu fazia o ajuste. Quando eu fazia o ajuste, a função reta, por exemplo, passava pelo meio dos dados. Eu nem reparava, não me importava que a função não passasse em cima de nenhum deles. Ela tinha que ser um compromisso entre todos eles. Aqui é o contrário. A função que eu vou usar, ela vai passar em cima de cada um dos dados. Então não importa o quanto sejam tortuosos, espalhados, a minha função ela vai passar por cima de cada um deles, tentando explicar de uma maneira harmoniosa todos esses dados. Tá? A primeira classe de funções que eu vou explicar que servem para fazer essa interpolação são os chamados polinômios de Lagrange. O que eu vou mostrar agora é interessante como a abordagem teórica, mas não é muito prático para implementar no computador. Por isso a gente não implementa, ou não vai implementar, pelo menos nesse curso, o algoritmo dos polinômios de Lagrange. Mas a gente vai implementar uma versão numérica dele, digamos assim, que é o método de Neville. O método de Neville, que eu vou gravar no outro vídeo, ele é um polinômio de Lagrange adaptado para ser aplicado numericamente. Isso é muito comum em alguns algoritmos numéricos, provavelmente é a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de abordagem, em que você tem um tratamento teórico para um problema, que fundamenta o problema, mas numericamente você não implementa daquele jeito. Aquilo serve apenas para você contextualizar e, inclusive, fazer o tratamento matemático. Para implementar, você faz uma adaptação do problema e usa uma outra técnica, tá? Então, acontece aqui também, e é muito interessante poder trazer isso já nesse momento da matéria para vocês. A gente tem os polinômios de Lagrange, formalismo matemático, e o método de Neville, que é a implementação, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos polinômios de Lagrange. Como é que eles são feitos, tá? O nosso problema de interpolação é o seguinte: eu tenho esses dados aqui, não importa qual é a origem deles, eles não seguem um padrão muito óbvio, uma reta, um polinômio de segundo grau, qualquer outra coisa, tá? É um conjunto de dados que cresce e depois parece que diminui e estabiliza ali, tá? E eu quero responder a seguinte pergunta: qual é o valor dos meus dados em x igual a 3? Eu tenho os valores em 0, em 6, talvez aqui, em 10, em outros valores. Em x igual a 3, que talvez esteja por aqui, eu não tenho um valor. Claro, eu não espero que em x igual a 3 seja um valor negativo, ou seja um valor aqui para cima. Eu sei mais ou menos aonde que tem que estar a resposta. A resposta razoável, né? Se eu olho esses dados, para a gente é quase intuitivo pensar uma curva, né? Então eu sei que a resposta tem que estar mais ou menos por aqui, nessa região. Ou seja, em x igual a 3, eu espero, talvez, valores da minha função aqui nessa região. Valores entre 6, 7, 8, no máximo até uns 14, 13, tá? Então é isso que a gente espera, por aí. Talvez até mais perto aqui do 10 ali, né? Então a gente tem uma certa expectativa. Mas ninguém vai matar o colega se o colega achar que o valor é um pouquinho menor, um pouquinho maior, né? Ninguém vai brigar por isso. Há várias respostas possíveis, tá? A maneira mais fácil de responder isso, a resposta mais direta, seria eu simplesmente grudar em cada ponto aqui uma reta. Conectar os pontos por retas. Isso é uma interpolação já. E é chamado inclusive de interpolação linear. Linear, reta. Então eu interpolo com retas. E aí eu vou ter uma expectativa aqui para o valor 3, né? Esse aqui é 5, o 3 está um pouquinho mais da metade. Talvez aqui vale uns 12, por aí. Como a gente estava vendo antes, tá? O problema da interpolação linear é que ela deixa esses bicos ali na curva. E esses bicos, eles fazem com que a curva não seja suave, então ela não é diferenciável. E quando eu quiser usar essa curva para alguma outra informação física,
Por exemplo, digamos que eu queira achar a raiz desse problema com o método de Newton, eu teria que derivar. E aí eu não posso, porque a função não é, a derivada não é contínua, né? Então vai dar problema. Seria interessante eu ter uma curva mais suave. Por exemplo, assim, né? Fica bem mais legal, né? Elegante, né? Ao invés dessa curva vermelha pontuda, essa curva suave. E o resultado aqui para x igual a 3 não vai mudar muita coisa, né? Como você pode ver, né? Só que existem outras alternativas, algumas bem estranhas, como essa curva verde aqui, que também me dá uma expectativa, é uma possibilidade, embora seja esquisita por causa dessas descidas e subidas que ela dá ali, né? A curva azul é mais razoável, tá? Na verdade, todas essas curvas que eu coloquei ali são possíveis interpolações. Umas melhores, outras piores, e a gente precisa entender qual é a origem e por quê, tá? Aqui eu coloquei alguns valores, linear eu já falei, a azul é uma que a gente vai olhar mais para frente, que chama spline, a verde é um polinômio de Lagrange, e é o que eu quero mostrar hoje para você. Mas não se apavore, o professor vai começar pela pior possível. Não vou começar pela pior possível. O polinômio de Lagrange não é a pior possível. Existe uma razão para a curva verde ter ficado daquele jeito e a gente vai ver aí ao longo dessa aula, tá? Ela é interessante e ela é muito usada porque ela dá uma expressão analítica fechada interessante. Quem primeiro deduziu isso foi o Lagrange, esse matemático aqui, né, francês, muito importante não só na matemática, mas na física, especialmente na astronomia também, tá? Então vamos tentar formalizar esse problema. Vamos considerar um problema de determinar um polinômio de grau 1 que passa pelos pontos x0, y0, x1, y1. Isso é um problema de ajustar uma reta, né? Eu tenho dois pontos, eu tenho um desenho aqui. Eu tenho dois pontos e eu quero passar um polinômio de grau 1 por esses pontos aí. Então eu tenho o ponto x0 e o ponto y0. E eu tenho também o ponto x1 e o ponto y1. Tá? São dois pontos aí. E o que eu quero é passar uma reta, um polinômio de grau 1, que passa por esses pontos. Polinômio de grau 1, a gente já viu, a expressão dele, a expressão da equação de reta, ele tem essa cara aqui, A0 mais A1x. Então, o que eu quero é achar quanto que vale o A0 e quanto que vale o A1 para ajustar esse polinômio. Só que o Lagrange fez esse problema com uma abordagem diferente. Essa abordagem aqui pode ser mais fácil, e provavelmente você sabe, inclusive, já como fazer para achar a expressão da reta para esses dois pontos aí, tá? Ela é bastante fácil, do ponto de vista conceitual. Só que ela não é extensível. Quando eu quiser ajustar para mais pontos ou aumentar o grau do polinômio, esse tratamento matemático aqui, essa expressão, não é muito fácil de ser generalizada. Ele pensou de uma maneira bastante diferente, que parece complicada no começo, mas depois que você pega a lógica, você percebe que ela é muito interessante, muito esperta e fácil de ser generalizada. O Lagrange, para fazer a interpolação desses dois pontos, ele pensou o seguinte: eu tenho dois pontos. Eu vou dizer que o meu polinômio ele é constituído por duas funções. E cada ponto, e em cada ponto que eu for considerar o meu polinômio, por exemplo, digamos que eu quero saber quanto é que vale o meu polinômio aqui, nesse ponto. Em cada ponto, eu posso pensar o seguinte: esse ponto ganha um pouquinho desse ponto aqui, ganha muito desse ponto aqui, e um pouquinho desse outro ponto aqui. Os dois contribuem para dar a interpolação, entende? É uma média ponderada, que nem quando a gente faz média ponderada de provas, né? A prova 1 é mais importante desse curso, então ela tem peso 2. A prova 2 não é tão importante, então ela tem um peso 1 só. Então é uma média ponderada. A mesma coisa aqui. Se eu pensar, esse ponto está mais perto do x1 do que do x0. Então é natural que o y1 valha mais, influencie mais no valor dele do que o y0. Essa é a lógica que o Lagrange usou. Ao invés de montar a expressão direto da expressão do polinômio, ele pensou então em escrever
esse polinômio, não dessa forma, mas como uma média ponderada. E uma média ponderada de dois polinômios, ou de duas funções auxiliares. Uma função que diz quanto que eu devo levar em consideração do ponto 0, e outra função que diz quanto que eu devo levar em consideração do ponto 1. Tá? Entendeu? Dessa maneira o problema, o Lagrange. Na hora de fazer essa média ponderada, então, a gente já pode imaginar algumas coisas. Olha só, se eu estiver calculando exatamente em cima do x1, eu só vou considerar o x1. O x0 não vai importar nada para a conta, né? Tudo que importa aqui é o x1. No outro lado também, se eu me aproximo do ponto x0, só importa o valor do x0. O valor que o x2 tenha não importa nada. Se eu estiver no meio, vai ser meio de cada um, né? Isso é uma média bem ponderadinha, ponderada pelas distâncias. A que distância eu estou desse e a que distância eu estou desse vai interferir quanto que eu vou levar desse, quanto que eu vou levar do outro, tá? Para fazer isso, então, o Lagrange criou essas duas funções, a L0 e a L1. A L0, se você for parar para ver, é a distância do meu ponto, que eu estou querendo interpolar, até o outro ponto lá, até o x1. E o L1, a distância do ponto onde eu estou ao ponto anterior, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado aqui pelas definições, tá? O L0 é a distância até o x1, o L1 é a distância até o x0, tá? O denominador é pegar o numerador, olha o numerador, x menos x1, no lugar do x eu coloco x0. X menos x0, no lugar do x eu coloco x1. Tá vendo como é que eu construo? Tem uma lógica aqui, então, tá? A lógica é essa daí. Se eu vou construir o L0, faço x menos x1. Se eu vou fazer o L1, x menos x0. E no lugar para fazer o denominador, no lugar do x, eu coloco o x0, então, e o x1. Aqui você já vê, né, que por que eu uso o x1 aqui, olha só. Aí eu vou ter a diferença entre os dois pontos desse jeito aqui que tá? Isso daqui vai ser usado como base para fazer a média ponderada. E eles têm essa propriedade, olha só. O L0 no x0 vale 1. Né? Então, se eu estiver no ponto 0, o L0 vai valer 1. Ou seja, todo o peso vai ser do ponto 0. Se eu estiver no ponto 1, o L0 no ponto 1 vale 0. Nada. Tá? Não vale nada. Então, não pesa nada. E o contrário para L1, tá? Vice-versa, tá? Então, o L0 e o L1 são pesos. O L0 vale 100% de peso quando eu estou em x0 e vale 0 quando eu estou no outro. O L1, ao contrário. Ao fazer isso, eu consigo facilmente escrever a média ponderada. A média ponderada vai ser pegar o meu y, não somar, e multiplicar. Pegar o meu y e multiplicar. Aí, se você fizer essas ponderações aqui, você vai ver que vai dar perfeitinho esse nosso raciocínio. Ó, P1 calculado em x0. Digamos que eu esteja no x0. Em x0, o L0 vale 1, L0, 1, e L1, 0. Então, vale 1, vale 0, soma e fica só y0, que é o que deve dar. Se eu estiver em x1, o meu L0 vai valer 0, some. O meu L1 vale 1, fica só y1, que é o que tem que dar. E se eu estiver no meio do caminho, daí o L0 e o L1 vão ter outros valores pelo meio do caminho, dependendo da distância. Porque lembra da definição deles, eles são razões de distâncias. Quanta distância eu estou dos pontos, tá? Então isso é o polinômio de Lagrange, uma média ponderada pelas distâncias. Então a expressão pode ser um pouquinho complicada no começo de entender, mas depois você pega direitinho o jeito, tá? Para fazer a conta. Então aqui tem um exemplo que você pode usar para fazer num papel. Recomendo que agora você pare a aula, para o vídeo aí, né? Depois eu falar, claro. Pega um papel, lápis, borracha, e faça o seguinte. Para esses dois pontos aqui, tenta aplicar essas expressões. Tenta fazer o desenho e aplicar essas expressões e entender esse negócio da média ponderada. E aí você tem que chegar nessa equação, quando manipular tudo, você tem que chegar nessa equação de reta e vai ter esse desenho aqui, tá? Então faz isso agora.
pega o papel e faz esse exercício colocando ele no papel e entendendo direitinho essa questão da média ponderada pela distância. Dá uma parada aí no vídeo, continua depois que você entender, beleza? Agora que você conseguiu fazer aquele exercício e entender direitinho as médias ponderadas, vamos estender o raciocínio do Lagrange. Como eu te disse, o Lagrange fez um raciocínio que é muito fácil de ser estendido. Vamos pensar no caso não de uma reta, mas no caso de eu querer passar um polinômio, uma parábola, uma função de grau 3, uma função de qualquer grau para o meu conjunto de dados. Como é que eu poderia, estendendo esse raciocínio do Lagrange, passar, né, o meu polinômio aqui por um certo conjunto de dados? Tá? Bom, a gente vai criar essas funções auxiliares aqui. Só que a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é que é o seguinte, quando eu tenho 2 pontos, eu posso passar uma reta por eles, né? São 2 pontos, uma reta tem 2 parâmetros livres. 2 graus de liberdade, 2 pontos para ajustar. 2 informações, 2 graus de liberdade. Se eu quiser passar um polinômio de grau 2, uma parábola, eu tenho 3 termos. Né? Polinômio de grau 2 tem 3 termos para serem ajustados. Tem 3 graus de liberdade. Então eu não vou poder passar uma parábola em 2 pontos. De fato, existem infinitas parábolas que passam por 2 pontos. Uma parábola assim, uma parábola mais barriguda, até uma parábola de cabeça para baixo. Existem infinitas parábolas porque eu só tenho 2 pontos. É quando eu tenho no sistema linear ali infinitas soluções no meu sistema linear. Mas se eu tiver 3 pontos, aí a coisa está amarrada, determinada, né? Então, em 3 pontos, eu consigo passar apenas uma parábola. Então a gente pode dizer que, assim como 2 pontos determinam uma reta, 3 pontos determinam uma parábola. Não dá para eu passar outra parábola por esses 3 pontos aqui. A gente pode estender esse raciocínio, com certeza. Se eu tiver uma função de terceiro grau, eu vou ter mais um termo aqui, um A3. Então, uma função de terceiro grau tem 4 termos ajustáveis, 4 parâmetros livres. Então, uma função de terceiro grau pode ser ajustada em 4 pontos, não em 3. Existem infinitas funções de terceiro grau que são representadas ali nesses 3 pontos. Se eu tiver 4 pontos, não, vai ser uma função de terceiro grau. Então, a extensão do método de Lagrange é, quando eu tiver um conjunto maior de pontos, ao invés de passar uma reta, eu vou passar uma parábola, se forem 3 pontos, eu vou passar uma função de terceiro grau, se forem 4 pontos, e assim por diante, tá? Se eu tiver, né, n pontos, que polinômio que eu posso ajustar em n pontos? Qual o grau do polinômio que eu posso ajustar em n pontos? Um grau n-1. Ó, 3 pontos, grau 2. 2 pontos, grau 1. Tá? Então, em n pontos, eu posso ajustar um grau n-1. Ou, outra forma de dizer, né? Não, tá certo. Grau n-1 em n pontos. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Beleza. Então, se eu tiver muitos pontos, eu vou passar um polinômio de grau maior. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu posso passar um polinômio de grau 5 aqui nessa curva. E aí eu descrevo toda essa curva com um polinômio de grau 5. E o método de Lagrange me diz como fazer para achar a expressão do polinômio de grau 5. E o raciocínio vai ser, ao invés de montar um sistema ali com essa expressão, né, enorme que seria, eu pensar em montar uma função auxiliar para esse ponto, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse, uma para esse. Essa função auxiliar vai ter sempre a mesma propriedade que tinha lá no começo. A L0, a função auxiliar do primeiro ponto, ela vai valer 1 quando eu estiver calculando em cima dele e vai valer 0 em qualquer outro. A L1, 2, 3, a L3 vai valer 1 no ponto x3 e 0 em qualquer outro. E a gente vai ter num ponto qualquer que fazer uma média.
onde a média vai ser a distância desse ponto ao ponto x0, ao ponto 1, ao ponto 2, 3, 4, 5, aos outros pontos. Igual a gente tinha feito antes. Então agora o que a gente precisa fazer é montar essas funções auxiliares, que a gente está chamando de L. Tá? E aí agora, cuidado que começa a aparecer índice para todo lado. A LK, então, vai ser a função auxiliar do ponto K. E eu vou ter uma L para cada ponto do meu problema. Tá? E a LK vale 0 se o I for diferente do K e 1 se for igual. Ou seja, L0 vale em x0, vale 0, L0 vale 1 em x0, 0 nos outros. L3 vale 0 se x não for x3 e 1 se x for x3, se 3 for igual a 3, tá? É assim que a gente calcula L0. Como é que eu vou definir essa função? Eu vou definir essa função como a gente fez antes. Eu vou criar para ela, para essa função L, uma expressão para o numerador e depois para o denominador. O numerador, não sei se você reparou, não é difícil a expressão para o numerador que a gente deve ter na lógica do Lagrange. Se eu estou trabalhando com a LK, no caso a L3, no numerador eu vou ter para montar a L3, x menos x0, x menos x1, x menos x2, não vou ter o L3, vou ter x menos x4, x menos x5, ou seja, eu vou ter x menos todos os outros x, exceto 3. Foi isso que a gente fez quando eram 2 pontos. Para montar L0 eu tinha x menos x1, x menos os outros x. Para montar L1 eu tinha x menos x0, x menos os outros x. Só que agora eu tenho vários x, né? Então o numerador vai ficar com essa cara, ó. X menos x0, x menos x1. Eu não vou ter x menos xk. Por isso que eu botei x menos xk menos 1, ou seja, x menos x2, x menos xk mais 1, x menos x4. Eu não tenho x menos x3 nesse caso, que eu estou dando exemplo aqui para você. Então isso vai estar no numerador. E no denominador, no lugar do x, eu coloco x3. Então é por isso que eu não tenho x3 aqui. Se eu tivesse x menos x3, na hora de botar o denominador, ia dar um zero, ia dar um problema, tá? Então, no denominador, no lugar do x, eu boto xk. Então, o polinômio do ponto K vai ter essa expressão. O grau do polinômio é igual ao grau da função que eu estou tentando ajustar. Eu tenho 6 pontos para ajustar Gauss 5, né? Então, o grau do meu polinômio auxiliar, o L0 vai ter grau 5, o L3 vai ter grau 5, todos eles vão ter grau 5. Tá? Esse é o grau do polinômio que eu vou querer ajustar. E o polinômio de Lagrange, ele vai ser dado daí pelo y0, L0, y1, L1, assim por diante. É só multiplicar os y e somar como eu tinha aqui. Tá? Então, o método de Lagrange ele é muito bonito. Porque, entendendo a lógica dos L's, que é essa questão do peso, e como monta, que é x menos todos os outros x, dividido, né, pelo denominador ali, onde tem o x, bota o xk, você consegue montar rápido uma expressão de um polinômio que passa em cima de todos os pontos. Não importa quantos pontos você tenha. E aí você faz essa interpolação do polinômio de Lagrange, tá? Então ele é muito interessante, especialmente analiticamente, porque você termina com uma expressão que é um polinômio. Né? Apesar de eu ter no denominador essas subtrações aqui, essas subtrações são apenas números. Porque é o ponto 3 menos o ponto 2, o ponto 3 menos o ponto 4, assim por diante, são números. No numerador eu tenho um polinômio, um x menos um valor vezes, tá? Então eu vou ter um polinômio, apenas no numerador. E eu tenho uma expressão polinomial, tá? A fórmula geral do polinômio de Lagrange é essa daqui, y0, L0, y1, L1, tá? Esse somatório, aonde os L's são dados por essa expressão, que é esse produtório. E esse produtório a gente lê assim, ó, LK vai ser o produtório, né, dos termos aqui. Lembra que xi e xk são valores dados, né? Onde eu vou calcular esse produtório desde que o i nunca vale a k. Então eu vou botar, né, por exemplo, L3. Vamos abrir isso aqui. Interessante mostrar para vocês como abre esses produtórios, né? Vamos botar um L3
L3 não precisa ser em vermelho, né? Vamos calcular o L3 que está aqui, nesse meu problema aqui, tá? Então, o meu L3 vai ser uma função de x, na realidade, até mais que uma função de x, é um polinômio de x, né? E o meu L3 vai ser esse produtório. Vamos escrever a fórmula aqui do produtório. Produtório é o símbolo do π maiúsculo, né? O produtório é I indo de 0 até n-1, onde n é o número de pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, n-1 é 5. Então vai até 5. E eu vou pular o i 3. Não vou colocar quando o i vale 3. A fórmula do produtório é x menos xi dividido por xk menos xi. Tá? Bom, agora vamos abrir. Primeiro é um produtório, né? Então esses termos não vão estar se somando, vão estar se multiplicando. O primeiro termo vai ser usar o i igual a 0. O k vale 3, tá? K é 3. Eu até podia colocar direto aqui 3, tá? É o LK, L3. Então I0 vai ser x menos x0, x3 menos x0. É produtório, vezes x menos x1, x3 menos x1. Ó, botei i igual a 1. Agora i igual a 2, x menos x2, x3 menos x2. Agora o i seria 3, mas eu vou pular. I diferente de 3. Então eu pulo 3. Continuo, né? Multiplicando aqui. Agora i igual a 4, até o 5 inclusive. Então, x menos x4, x3 menos x4. E o 5 também. Esse é o L3, tá? Esse aqui é o L3, um polinômio de grau 5, né? Veja que aqui são todos números, né, que eu tenho, então vai dar um número. Aqui vai dar um polinômio, né? Se eu multiplicar x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta. Não tão simples porque eu tenho que abrir esses termos ali, tá? Mas é um polinômio de grau 5, L3. O polinômio de Lagrange vai ser repetir isso que eu fiz para o 3 para todos os outros pontos. Para o L0, para o 1, para o 2, para todos eles, tá? Então você entende que ela é uma expressão fácil de ser obtida, mas trabalhosa, né? E, inclusive, gente, na hora que a gente vai obter o polinômio de Lagrange, a gente não abre essa fatoração aqui, tá? A gente deixa ele desse jeito aqui. Porque se você começa a multiplicar, para dar um erro de multiplicação aqui, é 2 palitos, rapidinho, tá? Então a gente não abre isso daqui, deixa assim como tá. Vou montar um polinômio de Lagrange aqui, que também esse exercício serve para você praticar. Então você pode pegar esses dados e montar também o polinômio e conferir se está dando aqui, olha. Então, os pontos são esses aqui. Vamos fazer o seguinte, uma interpolação de Lagrange de terceiro grau para determinar y no ponto 6. E eu peço para justificar a escolha dos pontos. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui está acontecendo o seguinte, a gente tem 8 pontos, tá vendo? São 8 valores que a gente tem. E eu quero calcular a minha função em y igual a 6. Em x igual a 6. Deixa eu tentar desenhar aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver se tem o gráfico desse negócio para não ter que desenhar. Não. Bem que eu podia fazer o gráfico disso aí, né? Não tem problema. Eu tenho 8 pontos. Eu não vou desenhar exatamente igual que está ali, tá? Tem 8 pontos. Imaginar que seja assim. 3, 6, falta aqui. 8 pontos, tá? Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ajustar um polinômio de Lagrange de grau 7. Posso fazer. Só que, para que eu vou ajustar esse polinômio de Lagrange? Agora que é a pergunta. Para que eu vou ajustar? Eu vou ajustar para ganhar 10 em cálculo numérico? Não.
Eu vou ajustar esse polinômio de Lagrange para usar a expressão dele para calcular a função num ponto onde eu não tenho o valor. Por exemplo, eu quero calcular o y quando x vale 6. Então, o x valendo 6 é aqui, ó. Eu tenho quando o x vale 5 e quando o x vale 7, né? Então, digamos, o que eu quero é o seguinte, eu quero calcular aqui quanto que vale o meu polinômio de Lagrange nesse valor aqui. Desculpa, quanto é que vale a minha função nesse valor? X igual a 6. Não sei. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar um polinômio de Lagrange por todos esses pontos. Eu posso. Mas precisa. Porque, olha só, são muitos pontos. Será que se eu passar, por exemplo, uma reta, eu já vou ter uma resposta, não é? Então eu poderia fazer um polinômio de Lagrange de 2 pontos. Polinômio de grau 1. Ah, pode, professor, uma reta vai ter. Mas olha que tem uma certa curvatura aqui, né? Talvez, se você levar em consideração essa curvatura, você tenha uma resposta mais fidedigna. Mais perto do que realmente deve ser. É verdade. Então, talvez eu possa fazer o seguinte, ao invés de usar um polinômio de Lagrange tão grande, usar um polinômio de Lagrange que usa 4 pontos. O polinômio de Lagrange que usa 4 pontos é um polinômio de terceiro grau. Ah, professor, mas eu acho que nem precisa os 4 pontos. Eu acho que se você botar só 3 pontos, você já vai ter uma resposta razoável. Usar uma parábola, você está dizendo, né? Ó, eu posso usar uma parábola. Se eu, por exemplo, passar uma parábola nesses 3 pontos aqui, eu já tenho uma interpolação razoável. Ah, mas eu não acho essa parábola legal, eu queria usar essa parábola aqui. Bom, você pode usar essas 2 parábolas, tá? E eu posso, então, ter 2 respostas diferentes, 2 interpolações diferentes. Não, mas você pode ter 2 respostas, qual está certa? As 2 estão certas. Na interpolação, eu não sei qual é a função que descreve aqueles dados. Eu estou colocando uma função, um polinômio. Eu estou colocando uma informação que não é de fato a função que descreve, mas é uma função que eu espero que siga a cara geral. Então não tem um ponto específico de resposta na interpolação, mas uma região razoável de respostas. Aliás, eu poderia inclusive usar a interpolação desse trecho, depois a interpolação nesse trecho, calcular a média e ter uma resposta média das interpolações, tá? Poderia fazer. É isso que está sendo dito aqui, ó. Faça uma interpolação de Lagrange de terceiro grau. Então, o polinômio tem que ter grau 3. Se o polinômio vai ter grau 3, ele vai usar 4 pontos para fazer a interpolação, né? Grau 3, 4 pontos. Para determinar y6, o y6. Então, o y6 está aqui, ó. Se eu vou usar 4 pontos, eu posso usar esses 2 pontos mais esses. E o y6 vai estar bem no meio. Pô, bem no meio é legal, né? Eu estou equilibrando dos 2 lados da curva. Mas não estaria errado alguém que usasse esses pontos aqui, ó. O 6 está dentro do intervalo. E nem alguém que usasse esses outros pontos. Mas estaria errado alguém que usasse esses aqui, porque o 6 está fora. Daí não é uma interpolação, é uma extrapolação. Extrapolação, eu estou calculando a função fora do intervalo onde ela foi definida. Eu estou extrapolando. Né? Estou passando dos limites, extrapolar é isso, né? Passar dos limites onde a função foi definida. A interpolação é quando está dentro. Mas eu tenho 3 interpolações possíveis. Essa, que eu acho que é a melhor, essa e essa, que são 2 outras possíveis. Eu posso montar o polinômio de Lagrange para essas 3, calcular quanto é que o polinômio vale em x igual a 6, e aí calcular uma média, um desvio, etc. Tá? Então, no caso, eu vou pegar aqueles 4 pontos ali que estão o 6 bem no meio, tá? E vou montar os polinômios auxiliares de Lagrange, é grau 3. Então eu vou precisar de 4 polinômios auxiliares, um para cada ponto, e esses 4 polinômios, cada um deles vai ter grau 3. Então eu vou pegar para o polinômio do ponto 3, x menos todos os pontos menos o x, x3, né? x3 não é x valendo 3, é o x na terceira, né? Vai ser calculado, né? Pegando, né? Ó, eu quero esses 4 pontos.
Então, para calcular o L3, o L calculado no ponto 3, vai ser x menos o x4, x5, x6, onde que ele vale isso daqui, tá? Então, vê se você consegue montar essa expressão aqui. Não tem o termo de x3, x na posição 3, que vale 4. X na posição 3 vale 4. X na posição 3 vale 4. Posição 0, 1, 2, 3. X na posição 3 vale 4. Não tem o x na posição 3, tá? Depois o x na posição 3 está aqui no denominador. Mesma coisa para os outros, tá? Vê se você consegue montar a expressão. O polinômio de Lagrange de grau 3, usando os pontos da posição 3, 4, 5 e 6, usando as posições 3, 4, 5 e 6, esse polinômio vai ser dado por essa expressão, onde L3, L4, L5 e L6 foram dados em cima. Repara que eu não abri, ela está fatorada. O L6 está fatorado, você não precisa abrir isso ali, não multiplica, tá? Se você começar a fazer essas multiplicações, você só vai errar. Deixa como está ali, o que eu quero é que você consiga entender e montar essas expressões. Aí você tem o P3, eu posso calcular o P3 na posição 6. Como é que eu faço? Eu jogo o 6 nessas expressões, 6 menos 4, 6 menos... E aí sim, vou multiplicar, ver quanto é que dá, e vai dar isso daqui, 5.667, tá? E perceba que o valor 5.667, ele é bem razoável, ó. x6, né, tem que dar aqui, ó, entre 4 e 7, né, a expressão, né, a minha função, ela vai crescendo e depois ela diminui, ó. Ela cresce e depois diminui, tá vendo? O comportamento dela, ó. Começa em 1, vai até em 8, depois vai diminuindo, tá? Então é diferente do... mais ou menos o que eu coloquei aqui, só que ela cresce aqui e depois, né, mais ou menos isso que eu botei ali. E na posição 6, era razoável que fosse algo entre 4 e 7. E de fato deu 5.667, tá? Então ficou algo bem tranquilo, bem razoável, tá? Então você pode usar a expressão do polinômio de Lagrange para interpolar o intervalo inteiro, se você quiser, como a gente fez aqui, ou quando você tem muitos pontos, não precisa interpolar o intervalo inteiro. Você pode interpolar só um pedaço dos pontos que você tem. Sempre é razoável, sempre é legal usar um grau um pouquinho maior do que 1, porque 1 é uma reta. E é legal aproveitar as curvaturas, então os pontos vizinhos. Mas imagina que você tivesse 1000 pontos. Você não vai interpolar um polinômio de grau 999, vai dar muita coisa, muita multiplicação, tá? Então é interessante usar apenas os pontos mais próximos, tá? Inclusive, lá no comecinho da aula, o polinômio de Lagrange, ele dava aquela barriga, né? Ficava errado lá no começo. Isso é muito comum quando eu estou no polinômio de Lagrange fazendo uma conta aqui e calculo, levo em consideração pontos distantes. Porque eu preciso fazer o x onde eu estou menos o x de lá. Então esse ΔX é bem grande. Um ΔX bem grande, ele coloca uma importância, às vezes, muito grande, exagerada para esse ponto. E aí dá aquelas curvas meio adulteradas, meio estranhas, tá? Se eu me atenho a usar poucos pontos, né? 3, 4, 5, 10 pontos, eu não tenho problemas muito graves daí com o polinômio de Lagrange, tá? Não dá aquelas barrigas lá que apareceu no começo. Pois bem. Agora, lembra que eu falei que a gente pode ter várias respostas aqui, né? E não tem um valor exato do polinômio de Lagrange, né? Mas temos só aproximações. Será que a gente consegue calcular o erro da nossa interpolação? Olha, formalmente, a gente tem uma expressão para o erro do polinômio de Lagrange. Seria essa expressão que está aqui. Porém, ela não é muito útil em dados de verdade, porque ela depende de uma função xi que a gente não conhece. E depende da derivada da minha função. E eu não tenho a função, eu só tenho os dados. Então, a fórmula para o erro na interpolação de Lagrange não é muito prática. No dia a dia não é o que a gente faz. No dia a dia a gente faz aproximações sucessivas, que é basicamente isso que eu mostrei antes para você. Eu quero calcular aqui, eu faço primeiro a interpolação de uma reta com 2 pontos, depois eu passo 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, se eu quiser eu boto 4 pontos, esses outros 4, e assim por diante. A gente vai fazendo aproximações sucessivas, onde uma aproximação tem um grau maior do que a outra.
E a gente pode ir calculando a média, e aí desvio padrão, diferenças, etc. E ter uma estimativa de erro, tá? Então vamos dar uma olhada para um caso aqui, um caso de estudo, para a gente ver como isso funciona. Uma outra função. Você tem 5 pontos calculados aqui, nesses pontos x. O valor da função é isso daqui. Eu, em princípio, não sei quem é f de x. Eu só tenho a f calculada naqueles pontos. Depois eu vou mostrar quem é f para você. E a gente quer saber quanto que a f vale em 1.5. Ou seja, quanto que vale a f aqui. Então a f deve valer algo entre esses dois valores aqui, né? Deve ter algo aí perto de 0,5. A f não deve valer 10, 20, 30, 1 milhão, menos 10, né? Deve valer algo perto do que os valores estão ali, né? Então a ordem de 0,5 por ali, um pouco mais, um pouco menos, talvez. Tá? Mas a f de 1,5 deve valer isso aí. Vamos fazer aproximações sucessivas, ou seja, primeiro eu vou ajustar uma reta, desculpa, ajustar não, ajustar é ajuste, é outra coisa. Eu vou interpolar uma reta, depois eu vou interpolar uma parábola com 3 pontos aqui, uma parábola com 3 pontos aqui. Depois eu também posso passar uma função de terceiro grau com esses 4 pontos e uma função de terceiro grau com esses outros 4 pontos. E ainda posso passar uma função de quinto grau, de quarto grau, com esses 5 pontos todos que eu tenho aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, olha só. Passando uma reta nos pontos 1 e 2, ó, reta no ponto 1 e 2, P, ponto 1 e 2, a minha função dá isso daqui. Você pode fazer o teste e montar a expressão do polinômio para calcular, se quiser. Se eu usar 3 pontos, dá uma parábola, grau 2. 3 pontos eu tenho 2 opções. Esses primeiros 3, P0, 1 e 2, ou os outros 3, P1, 2 e 3. Os outros 3 aqui do final mesmo, 2, 3 e 4, não são uma opção, porque 1,5 está fora do intervalo deles, então não está aqui. Captou? Polinômio de grau 3, tenho 2 opções. Polinômio de grau 4, ou seja, só tenho todos os dados, só tenho uma opção. E eu fui montando os polinômios e interpolando e calculando. Todos eles dão algo da ordem de 0,5, como eu disse para você, 0,51 para ser mais específico, e aí há uma certa variação nos dados. Se eu souber quem é a minha função f, eu posso calcular o erro. Como isso aqui é um exercício para a gente entender como o erro funciona, eu sei quem é a f. A f é uma função bem especial chamada função de Bessel, tá? E o valor exato dessa f é isso daqui, ó. Se eu comparar o valor exato, na vida real eu não tenho o valor exato, na vida real eu só tenho os dados, né? Aqui é um exercício. Se eu comparar o valor exato com o valor aproximado pela interpolação, calcular a diferença em módulo, não interessa se é para mais ou para menos aqui o erro, eu vou ter esses erros. Veja que o erro diminui, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 6, o erro diminui à medida que eu aumento a quantidade de pontos. É claro, quanto mais informação, melhor. Agora, tem um certo limite nesse quanto mais informação, melhor. Tem um certo nível em que a informação que eu boto só gera ruído, confusão, né? Imagina, você começa a pedir opinião. Eu devo fazer faculdade disso ou faculdade daquilo? Bom, se você pedir informação para gente que tenha boa instrução, vai ser útil, vai ser bom se aconselhar. Eu estou pensando em fazer engenharia, vou pedir informação para o engenheiro. Como é que é a profissão do engenheiro, quanto ganha e tal. Mas eu também penso um pouquinho em essas coisas, né, que às vezes acontecem na juventude, né? Eu estou dividido, eu conheci um cara assim. Eu estou dividido entre fazer faculdade de física e faculdade de letras em inglês. Eu conhecia, sério, ele começou a fazer faculdade de física comigo e ele ia bem na faculdade de física. Mais ou menos 1/4 da faculdade ele abandonou a física e fez vestibular para letras em inglês, aí terminou letras em inglês. Então você vai conversar com um profissional de letras em inglês, né? Então, bom, eu tenho 2 visões. Mas eu estou pensando nessas, mas vou também falar com o médico, vai que, né? Tá bom, eu converso com o médico. Mas daqui a pouco é tanta gente, tanta opinião, que já virou uma salada na sua cabeça e você já não sabe mais nada. Aqui é a mesma coisa. É legal pegar informação de pontos mais próximos. Então, ter mais pontos, mais informações. Mas na hora que eu pego muita informação, já atrapalha. Veja que o erro, ele estava diminuindo, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Mas depois, na curva total, ele aumentou, ó. 2,5 vezes 10 a menos 6 é menor que 7,7 vezes 10 a menos 6. Então,
o erro era menor quando eu tinha menos pontos aqui. Isso acontece bastante nas interpolações. Esses pontos bem distantes aqui não ajudam muito na interpolação. Ajuda a ficar meio por perto. Não é legal pegar só quem está do lado, é bom olhar um pouquinho mais distante, mas muito ponto também não, tá? E aí a gente tem uma aproximação sucessiva. Ó. A gente pode dizer que o valor ele converge para 0,511, mais ou menos, 0,5118, se você for bem otimista, tá? O erro é bem pequenininho aqui, tá? Conclusão, os polinômios de Lagrange são uma ferramenta extraordinária para fazer uma aproximação de polinômios de grau maior, mas eles são bastante trabalhosos para calcular, né? Você viu que montar a expressão do polinômio de Lagrange dá um baita de um trabalho. Então a gente não vai fazer isso no computador, a gente vai montar de uma outra maneira, com o método de Neville. Por enquanto, eu quero que você pegue aqueles exercícios e entenda direitinho a ponderação do método de Lagrange, tá? Não vai ter um programa para essa aula aqui. Vai ter só você entender a ponderação, beleza? Um abraço.